Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10. Vamos dar continuidade à exposição do domingo passado, em que tratamos de expor os 5 primeiros versículos. Hoje daremos continuidade do versículo 6 até o versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 6 ao 10. Eu vou fazer a leitura novamente do bloco inteiro, que vai do versículo 1 ao 13, mas hoje nós vamos, nessa manhã, nos deter aos versículos 6 ao 10, porque 1 ao 5 nós já vimos na semana passada. Vou repetir, irmãos, para que fique claro. Nós vamos ler essa primeira perícope que vai do versículo 1 ao 13, mas nós vamos expor a partir do versículo 6 até o versículo número 10. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, assim diz o Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Até aqui, meus irmãos. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos. Fala conosco, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Bem, meus queridos irmãos, no último domingo, nós expusemos os 5 primeiros versículos. E enquanto fazíamos aquela exposição, no início nós dissemos acerca do uso que o autor faz das Escrituras do Antigo Testamento. E quando nós tratamos desse assunto, e quando vemos um texto como esse, com diversas citações e combinações de textos dos livros do Antigo Testamento, nós entramos numa seara que diz respeito à forma como os autores fizeram uso desses textos no Novo Testamento. Percebam que essa é uma discussão que até hoje é muito acalorada. O modo e o método que os apóstolos de Cristo utilizaram para interpretar o Antigo Testamento tem gerado, meus irmãos, uma série de discussões e teses. Há quem defenda, como dissemos no sermão passado, que eles
se utilizavam de métodos judaicos de seu tempo. Como eu havia dito, há eruditos que acham que nessa passagem Paulo usa o midrash, ou seja, a exegese aos modos judaicos do primeiro século. O problema é que esse método muitas vezes ignorava o contexto das passagens e trabalhava de uma forma mais alegórica do que literal. Então, vejam, há quem defenda que os apóstolos de Cristo, ao utilizarem os textos do Antigo Testamento, o faziam tanto por meio de citações ou alusões, ignorando o seu contexto. Ou seja, eles diziam que os autores do Novo Testamento não se importavam com aquilo que os autores do Antigo Testamento procuraram transmitir quando os livros foram escritos. E esse tipo de entendimento, irmãos, nos revela um grave problema. Um problema tanto de ordem hermenêutica, quanto também filosófica. Porque, de fato, meus irmãos, todos aqueles que pressupõem que o ser humano não é capaz de conhecer as intenções de outros seres humanos, seja em forma de comunicação escrita ou falada, certamente encontrará grandes dificuldades de enxergar, e eu digo mais, de aceitar que os autores do Novo Testamento estivessem preocupados em saber o que os autores do Antigo Testamento quiseram dizer. Como, por exemplo, muitos da modernidade e da pós-modernidade. Mas esse não é o nosso caso. Porque nós, diferentemente deles, cremos que os autores do Novo Testamento foram suficientemente capazes de perceber aquilo que os autores do Antigo Testamento queriam dizer. E que somente por saberem disso é que então os citavam em conformidade com as suas intenções. Isso é importante, irmãos, de ser ressaltado aqui nesse texto, mais especificamente, por causa das inúmeras alusões e combinações que Paulo faz aqui neste capítulo com vários textos do Antigo Testamento. Como vimos, Paulo procura mostrar aos coríntios que, de modo tipológico, por exemplo, como nós vimos na semana passada, a rocha descrita em Êxodo 17:6 e Números, capítulo 20, versículo 11, da qual os israelitas comeram e beberam, era Cristo. A intenção de Paulo era mostrar que, assim como eles eram providos por Cristo de verdadeiro alimento e verdadeira bebida espiritual, também o foram aqueles mesmos israelitas quando saíram do Egito. É por isso que, se você observar aí na sua Bíblia, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer: e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. Aí ele vai explicar por que ele está dizendo todos. Esse todos aí, meus irmãos, é com relação aos israelitas, mas também aos coríntios. Ele vai dizer: porque bebiam da rocha espiritual que os seguiam. Mas quem era essa rocha espiritual? Que os crentes, que os intérpretes, os rabinos do Antigo Testamento diziam, e há registros disso, que era Yahvé. Paulo aqui, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que era Cristo. Que era Cristo. A pergunta que nós fazemos então é: e o que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer que, em certo sentido,
Israel possuía os equivalentes do Antigo Testamento aos dois sacramentos cristãos, batismo e ceia. Lembra que Paulo está estabelecendo um comparativo? Ele está tomando o que aconteceu com Israel com um exemplo para que a igreja em Corinto não caia nos mesmos erros. E então ele vai estabelecer uma unidade entre Israel e a igreja, mostrando a realidade que todos eles, na verdade, não são distintos uns dos outros, mas fazem parte de um mesmo povo, que participou das mesmas coisas. Por isso aqui a alusão aos sacramentos. Ah, pastor, mas é no Antigo Testamento. Exatamente. Os israelitas, Paulo vai dizer, beberam da mesma pedra espiritual. A água da rocha, que se você bem lembrar, é narrada ali em Êxodo 17, versículos 1 ao 7. Ao beber daquela rocha, aquela ação deveria tê-los apontado para aquela realidade espiritual tipificada pela água, a ninguém menos que o Messias, Jesus Cristo, que é o que, irmãos? Água viva. Paulo vai dizer, e que esteve presente com os israelitas o tempo todo. E aí, percebam que quando Paulo se refere a Cristo como sendo a rocha, ele não apenas afirma, mas também destaca aqui a sua pré-existência e a sua divindade. Porque, como eu disse, os judeus interpretavam que a rocha era quem? Yahvé. Paulo está dizendo que a rocha é quem? Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo que a rocha era Deus. E, portanto, que Jesus Cristo é Deus e é pré-existente como o Senhor. Ele, inclusive, vai usar os mesmos termos, irmãos, de Deuteronômio 32:15 e que o salmista usa no Salmo 18. E ele faz isso para que os coríntios enxerguem no que a sua situação resultará. Se eles persistirem nesse mau caminho, o seu fim será como o dos israelitas, que assim como eles, tendo sido batizados e alimentados espiritualmente, não de uma outra fonte, mas da mesma fonte, ainda assim caíram em maldição por causa da sua propensão a resmungar e se envolver em idolatria. De fato, todos os homens de Israel que deixaram o Egito caíram, irmãos. Apenas 2 de seus líderes, Josué e Calebe, entraram em Canaã. Os demais morreram no deserto do Sinai como resultado do juízo de Deus, conforme Números 14 e 25. E meus irmãos, percebam que, ao defender esse ponto, Paulo traz à memória dos coríntios uma severa advertência. E faz isso através de um dos episódios mais tristes da história de Israel. O que nos remete a pensar que não se trata de uma mera lição de história, mas uma advertência pesada contra a igreja de Corinto. Porque assim como os israelitas, os coríntios desfrutam da mesma comida e bebida espirituais, dos mesmos sinais e selos da aliança, sendo que os primeiros desfrutaram deles por meio dos tipos e das sombras. Eles, porém, agora, e aí vejam, o que vai corroborar com o que diz o autor aos Hebreus. Se eles que tiveram a revelação por tipos e sombras sofreram juízo como esse, o que se espera
daqueles que desfrutam da revelação em sua plenitude, se cometerem os mesmos erros daqueles. Irmãos, percebam que as palavras de Paulo, a advertência que ele faz aos coríntios, é feita também para nós hoje. Nós que muitas vezes agimos como se Deus não se importasse da vida que estamos vivendo. Nós que muitas vezes insistimos em determinados pecados e práticas que não glorificam ao Senhor, achando que Deus é um bobão que não liga para essas coisas. Ou ficamos repetindo aqueles jargões mentirosos que ouvimos quando crianças de que, Jesus só olha para o nosso coração. Portanto, à luz das dádivas de Deus para o seu povo, e especialmente quando consideramos essas dádivas no contexto da aliança que Deus fez com Israel, deve ficar claro que o cristianismo não é, em nenhum sentido, então, compatível com o pecado ou com uma vida pecaminosa. Pior ainda, com a idolatria, com o paganismo. Irmãos, viver apegado às coisas do passado, às práticas, aos conceitos, às ideias, aos sentimentos, às atitudes, aos desejos, aos prazeres que tínhamos antes de Cristo, na tentativa frustrante de conciliar tais coisas com a nova vida que o Senhor nos concede, nos traz, além das benesses que nos concede pela nova aliança em seu sangue, pode nos levar às mesmas consequências que vieram sobre Israel, daquele povo que saiu do Sinai. Juízo de Deus. Juízo de Deus. É por causa então dessa realidade que Paulo vai ser mais incisivo ainda nos versículos seguintes, como nós podemos ver no versículo 6. Onde ele diz aí, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Como assim, Paulo? Exemplos para nós? Nós devemos fazer o que eles fizeram? Não, exemplos negativos do que não devemos fazer. Aí parafraseando um pastor amigo meu, e aí vem a pergunta de $1 milhão. O que não devemos fazer? Aí Paulo vai responder. Não cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. Não cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. Por quê? Porque sabe onde a cobiça vai levar o homem? A idolatria. É a isso. Como fez com os nossos primeiros pais. Aí nós olhamos para a igreja de Corinto e percebemos que, assim como os antigos israelitas, alguns dentre eles faziam exatamente as mesmas coisas. O quê? Murmuravam, reclamavam, não se submetiam à vontade de Deus revelada a eles por meio do apóstolo Paulo, questionavam o ensino apostólico. Parece que a gente está falando de uma igreja de hoje, né? Que era tipo assim, não, eu vou procurar uma outra igreja que seja mais legal. Que não tem essas coisas aqui, o pessoal só sabe dizer o que é pecado, o que é pecado. Não, eu quero uma que me bote para cima. Ora, os israelitas servem de exemplo aos coríntios, uma vez que os eventos da história de Israel prefiguram as realidades que agora surgem na era messiânica, irmãos.
Deus fez essas coisas durante a jornada de Israel pelo deserto para garantir que seus propósitos fossem finalmente cumpridos e que a história da redenção avançasse e alcançasse seu objetivo final com a vinda do Messias. Logo, essas coisas aconteceram para impedir que o povo de Israel colocasse seus corações em coisas más. Por isso estão registradas nas Escrituras. Não coloquem os corações de vocês em coisas más, diz o Senhor, em ritos idólatras, em falsos deuses, nas dissensões, na infidelidade, nas contendas. A consciência desse fato tem a intenção de lembrar os coríntios o perigo de também colocar seus corações em coisas más, como em seu meio já estavam fazendo. Professar a fé em Cristo é algo muito sério, irmãos. É algo que Deus valoriza. É algo importante para o único Deus vivo e verdadeiro, que, como diz a Escritura, é um Deus zeloso. Não dá para brincar de ser cristão. E essa é uma realidade que nós não podemos ocultar. Que não podemos suprimir, irmãos, como muitos têm feito. Como muitos têm feito, se enganando. Porque eu tenho liberdade em Cristo. Pegam o conceito de liberdade bíblica e transformam em libertinagem. É um passe livre para eu fazer o que eu quiser. Essa não é a liberdade que as Escrituras nos apresentam em Cristo. Mas as pessoas acham que são livres a esse ponto de se tornarem autônomas de Deus. Aprenda uma coisa, irmãos. Ninguém pode dissimular justiça sem que sofra as consequências de seu ultraje. Vou repetir. Ninguém pode dissimular justiça sem sofrer as consequências do seu ultraje. É por isso que nessa manhã eu quero tratar nessa exposição de 3 erros fatais que conduzem um cristão ao juízo de Deus. Deixe sua Bíblia aberta e leia comigo novamente os versículos 7 ao 10. Diz assim: Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O primeiro erro fatal que Paulo trata aqui é a idolatria, ou a falsa adoração. Para enfatizar esse terrível e desastroso erro, Paulo faz alusão àquele fatídico episódio do bezerro de ouro que foi erigido pelos israelitas no deserto, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Episódio que é descrito em Êxodo 32:6. Abra sua Bíblia em Êxodo 32:6, por favor. Veja aí o que diz o texto. Êxodo 32:6. Êxodo 32:6. Veja aí. É dito: No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O que é isso, irmãos? Um culto. E o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se para divertir-se. Preste atenção. Essas ações de comer e beber e levantar-se para divertir, descritas aqui no texto de Êxodo, são ações que estavam ligadas à adoração pagã, ao culto pagão, onde ali o povo levava as suas ofertas, levavam os sacrifícios, apresentavam aos deuses e depois se reuniam em um grande banquete e ali comiam furtivamente
e bebiam desenfreadamente até embriagarem-se, entregando-se assim, não somente à embriaguez, à glutonaria, mas o pior de todos os pecados, a orgia sexual como formas de adoração. E ao que tudo indica, pela argumentação de Paulo, alguns dos coríntios estavam incorrendo no mesmo erro, ao alimentar-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Não era só a questão de passar no açougue do comércio da cidade e comprar uma carne que havia sido retirada de um templo pagão. Era ir até o templo pagão, assistir os rituais para depois se banquetear, irmãos. Era isso que alguns vinham fazendo e achando que isso não tinha problema nenhum, porque não existe outro Deus. Então, o que Paulo está condenando aqui, irmãos, não é o consumo de carne em si, mas a maneira como essa carne vinha sendo consumida por alguns dos coríntios, em eventos pagãos, e até mesmo em seus respectivos templos. O que é que Paulo vai dizer? Considerem isso com muito cuidado, irmãos. Olhem para o que fez Israel, que mesmo após ter participado de atos poderosos, redentivos de Deus no Egito, não foram vigilantes quanto à sua condição de pecadores e caíram na idolatria e nas práticas pagãs abomináveis. A advertência de Paulo aqui é clara e direta, irmãos. Abandonem a idolatria. Não se misturem aos pagãos. Não compartilhem de sua libertinagem, de sua prostituição. Não copiem sua adoração. Meus irmãos, não tem nada a ver com uma questão de liberdade. Paulo não está tratando de liberdade que um cristão tem para comer ou beber o que quiserem. Ao contrário, é uma questão absolutamente necessária. Os cristãos não devem participar de nenhuma prática idólatra, porque correm o risco de cair como caíram os seus antepassados. Não podemos, irmãos, manter comunhão com quem se prostra diante de um ídolo, com quem venera estátua, seja de barro, de cimento, de gesso, de tinta, com quem dedica a vida a uma celebridade, a uma prática esportiva, a um lazer, a alguém. Seja pai, mãe, tio, filho, filha, o que for. Olhem para o que aconteceu a Israel, irmãos. Quando eles juntam o ouro que tinham para construir aquele bezerro, eles chamam o bezerro de Yahvé. Eles dizem, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Eu fico olhando para essa turma hoje em dia. Confesso que eu tenho procurado me abster dessas discussões que não levam a lugar nenhum. Mas assim, eu fico às vezes abismado, porque parece que leem a Escritura, mas não conseguem enxergar o óbvio. Fica uma discussão tola de continuismo. Porque Deus ainda opera isso, o sobrenatural de Deus, porque as profecias. Meu irmão, a procurar uma coisa útil a fazer na sua vida. Não porque tem que existir isso, porque senão a igreja, o povo de Israel viu tudo isso e foi erigir um bezerro de ouro. Viu mais do que isso.
Não foi alguém chegando dizendo assim, olha, o Senhor me deu um sonho com você, assim, assado, porque eis que eu te digo. Não foi isso não, viu o mar abrir. Eles viram. Eles passaram a pés secos. Você tem noção do que é isso? Eles viram a rocha ser fendida e jorrar água. E ainda assim foram adorar um bezerro de ouro e fazer orgia. A orgia era tão tremenda que eles faziam isso no pé da montanha. Moisés lá em cima, quando começou a descer, ouviu os gritos. Você tem noção do que é isso? Você que anda correndo atrás de milagre, de profecia, do escambau A4, você está fazendo igual a eles. Ignorando aquilo que Deus lhe deu. Para criar um falso ídolo no seu coração. E o torpor da devassidão, irmãos, era tão grande, que Moisés ouvia lá do alto. Você consegue imaginar isso? Essa mesma verdade, irmãos, também se fazia presente entre os coríntios, que mesmo tendo testemunhado a obra de Cristo em seu meio, através da pregação do Evangelho, da administração dos sacramentos, e pelo poder do Espírito Santo, ainda continuavam a participar de ritos pagãos, frequentar seus templos e seus salões de banquete em Corinto. Nós devemos olhar para o que o Espírito Santo está nos revelando hoje aqui, irmãos, através dessa carta, para que não venhamos a sucumbir como eles sucumbiram no passado. Pois ainda que não tenhamos em nossos dias os templos a Diana, a Afrodite, a Hefestos, a Zeus, há outros templos sendo erigidos para outros deuses, dos quais muitos dentre nós têm se prostrado. Têm se prostrado. Quantos cristãos não têm deixado de cultuar ao Senhor no domingo para ir para um estádio de futebol? Quantos cristãos não têm deixado de cultuar ao Senhor no seu dia santo para passar o dia numa praia? Quantas vezes nós, que nos dizemos crentes, reformados, não aceitamos convites para casamentos, batizados, crismas, papistas? Sabe o que é pior? Como madrinha e padrinho. Ou até mesmo como simples ouvintes, e acabamos por achar e acatar o pedido. E a gente está lá, não, mas eu não sou católico, mas eu estou lá dizendo o quê? Que assim seja. Rebaixando o nosso Deus ao patamar de um falso Deus. É isso que nós fazemos. Porque se saímos do catolicismo romano, porque o Deus que eles adoram lá não é o Deus que as Escrituras descrevem, como que você volta para compactuar com o Deus deles? Você rebaixa o Deus que você professou a sua fé ao patamar do Deus deles. E o que é pior, o adora juntamente com eles.
E sabe o que é pior? Que muitas vezes nós cometemos esse pecado não por temor a Deus, mas por temor aos homens. É para não magoar o meu amigo. É porque é uma amiga minha desde a infância. É porque é o meu pai, é porque é a minha tia, é porque é o meu irmão, é porque é a minha irmã. A gente teme mais magoar a eles do que ofender o Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Ah, mas eu não posso fazer essa desfeita. Não façamos isso, irmãos. Não nos dediquemos à idolatria. Não sigamos a multidão que segue em procissão para o abismo. Nós devemos seguir a Cristo. É a Ele que devemos nos apegar, com fé e intrepidez, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ouçamos a sua voz, obedeçamos os seus mandamentos para não sermos tomados pela imoralidade que vai resultar exatamente dessas práticas. E para, ao invés das bênçãos da aliança, não recebermos juízo. Por isso diz Paulo no versículo 8, veja aí. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Aqui Paulo nos apresenta o segundo erro fatal que conduz um cristão à ira de Deus. A imoralidade, irmãos. A advertência de Paulo quanto à imoralidade sexual não deveria ser uma surpresa para os coríntios. Tendo em vista que este era um dos principais problemas culturais que eles tinham que enfrentar. E os irmãos vão lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade marcada, caracterizada justamente pelo quê? Pela imoralidade. Até mesmo no quesito de religiosidade havia imoralidade. Era uma cidade que era cheia de templos pagãos e nesses templos ali se encontravam prostitutas, muitas prostitutas e prostitutos, né? Homens e mulheres. Aí Paulo vai exemplificar esse problema fazendo alusão ao texto de Números 25. Abra sua Bíblia aí em Números 25. Números 25. Vejam aí os versículos 1 ao 9. Números 25, versículos 1 ao 9, diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Veja, instigados por Balaão, os israelitas adoraram Baal-Peor. Observaram os ritos de fertilidade dos cananeus e se entregaram às práticas sexualmente imorais, como podemos ver no texto que lemos. Outro evento negativo da história de Israel, mas que o Senhor Deus, provavelmente para os israelitas, eles queriam apagar isso da sua história. Quem é que gosta de contar
os podres para que todos conheçam da sua casa? Ninguém, né? Ninguém anda expondo os seus problemas particulares, não é? Mas Deus faz questão de registrar na sua história redentiva para mostrar do que somos capazes de fazer. E ao que isso nos conduz. Não bastasse o texto de Números, Deus vai lembrar desse evento em Deuteronômio 4, no Salmo 106, Oséias 9. Paulo vai suscitar agora. Veja, se não bastasse a quebra do primeiro e do segundo mandamentos, os israelitas agora pecavam contra o sétimo mandamento. No texto aqui, um dos que cederam à imoralidade sexual é mencionado por nome e tribo. Lá em Números 25, Zinri, filho de Salu, da tribo de Simeão. É ele quem traz a mulher midianita à sua tenda e é morto pelo neto de Arão. Por causa dessa falta, irmãos, Deus abateu os israelitas com uma praga. Deus lançou um castigo por sua infidelidade. Assim como os homens israelitas começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres moabitas e logo se envolveram na adoração a Baal apenas para se encontrarem sob o julgamento direto de Deus, Paulo também adverte os coríntios sobre a necessidade de evitar a imoralidade sexual, especialmente porque a imoralidade sexual frequentemente está ligada à idolatria. E essa apostasia, e todas elas conduzem à ira de Deus. Irmãos, a conexão entre paganismo, idolatria e imoralidade sexual encontrada em Corinto é, infelizmente, também encontrada em grande parte na cultura de nossos dias. É triste ver como a cultura do nosso país degringolou de vez. Hoje você já não consegue ouvir música. Não tem mais música. O que há é batuque. E louvor à pornografia, à imoralidade, à prostituição, ao adultério, à violência. É isso que é produzido. E a culpa é nossa, muitas vezes, irmãos, porque para uma nação que se declara cristã em sua maioria, nós permitimos que esse mal avance dentro de nossas próprias casas. Sabe como? Pais e mães que deixam seus filhos ser educados por dispositivos móveis, no YouTube, no TikTok. Não são poucas as contas de crianças em Instagram, em Facebook. Meninos e meninas que desde a mais tenra idade vão nutrindo em seus corações ídolos. E você, pai, você, mãe, é culpado. Porque se já não bastasse a inclinação natural, você incentiva. Seu filho tem mais apreço em ver o Bita do que sentar no culto doméstico do seu lado. Não é assim, pai? Não é assim, mãe? Ele passa 1 hora quietinho olhando para o celular, mas ele não consegue ficar 1 minuto sentado quieto do seu lado para ler a Escritura ou cantar um salmo. E o que é pior, a imoralidade, a prostituição. Quantas não são as crianças que ficam imitando as dancinhas do TikTok? Criancinhas pequenininhas, simulando relações sexuais ilícitas.
E os pais aplaudindo. Não, a dancinha do TikTok. Quantas crianças não estão cantando a pornografia do tal sertanejo universitário de hoje? Do adultério, da traição, do funk. Quantas já não têm celular, tablet, como seus ídolos? Quer ver a prova disso? Tenta tirar o celular do seu filho. Ou da sua filha. Tenta tirar o tablet. Veja o que acontece. E me diga se não é um ídolo. E sabe de quem é a culpa? Nossa. Que não cumprimos com o nosso dever para com o Senhor. Porque é nosso dever ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. E isso através das Escrituras. É nosso dever ensiná-los a crescer temendo e amando ao Senhor. E a glorificá-lo. Desde bebezinhos. Sabe quem deveria ser o verdadeiro herói do seu filho? Não era o Homem-Aranha. Não era o Batman. Não eram os heróis da Marvel ou da DC. Era para ser Cristo. Era para ser Cristo. Sabe quem era para ser o exemplo de coragem para o seu filho? Jesus de Nazaré. Era para ser ele. O exemplo de coragem, o exemplo de amor, de intrepidez, de força, de inteligência. Não era para ser o Homem de Ferro. Não era para ser o Tony Stark. Era para ser Jesus de Nazaré. Mas não é, né? Sabe por quê? Porque talvez não seja para você. Logo, como você quer que seu filho o tenha nessa conta? Se ensinássemos os nossos filhos a ter maior apreço por Cristo, certamente não seria o YouTube, nem o TikTok, onde eles gastariam maior parte do seu tempo, onde eles dedicariam, desde pequenininhos, a sua atenção. Portanto, irmãos, vigiemos, porque a imoralidade jaz à nossa porta, e com ela a dependência às coisas deste mundo. Por isso, Paulo vai dizer aqui nos versículos 9 e 10, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E aqui nós chegamos ao terceiro e último erro fatal que muitos cristãos cometem e assim se colocam debaixo do juízo de Deus. A falta de contentamento e a murmuração. Vou repetir, a falta de contentamento e a murmuração. Veja, Paulo suscita o relato dos israelitas resmungando contra Deus e Moisés, porque já estavam cansados do maná, de se alimentar do maná, do pão celestial, da provisão de Deus. Sendo assim, a fim de apontar a futilidade de testar o Senhor para ver até onde um pecador pode ir antes de cair sob o julgamento de Deus, Paulo traz isso à tona novamente. E aí vejam, no caso do Antigo Testamento, provar a Deus se referia à ação de resmungar sobre aquilo que Deus concedia. Sobre aquilo que Deus tão graciosamente havia lhes dado. E o povo de Israel não só resmungava, como desejava a comida e a bebida que tinham no Egito.
Ao suscitar isso, Paulo faz com que os coríntios agora reflitam sobre até onde de fato podiam ir. Porque não se enganem, irmãos. Às vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que o resmungar daquilo que Deus nos dá, ou seja, não nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos concedido, e murmurar, a gente acha que essas coisas não têm nada a ver com a nossa liberdade diante de Cristo, mas tem. Porque no fundo, aquele que não acha contentamento com aquilo que Deus dá, e ainda reclama daquilo que Deus dá, na verdade é porque ele não quer se submeter à vontade daquele que lhe concede todas as coisas. Ele não quer obedecer. Ele quer ser obedecido. E isso é uma característica clássica do antinomismo, que é a independência. O questionamento de alguém com relação às regras, às leis e à autoridade mostra que, na verdade, o que eles mais desejam é serem autônomos, é não dar satisfação, é fazer o que bem entenderem, quando, onde e como. São pessoas que geralmente reclamam de tudo que não acontece de acordo com a sua vontade e no seu tempo e do seu jeito. Por isso que essa advertência de Paulo é tão importante aqui no final. Mostrar que essas são as ações de alguém que não está satisfeito com Deus, com aquilo que Deus tem lhe concedido, e que é capaz até de cobrar o Senhor e obrigá-lo a dar o que eles desejam. Como fizeram os israelitas. Eles chegam a Moisés e dizem: você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Eles falam com Moisés como se estivessem falando com Deus. No fim, ele está dizendo o seguinte, que Deus é esse que nos tira do Egito para morrer no deserto. E revela a insatisfação com a ação maravilhosa e libertadora de Deus, dizendo assim: eu preferia estar lá. Eu preferia continuar sendo escravo. Eu preferia viver na cultura pagã e conforme eles vivem, do que ser livre e estar hoje no deserto. Deus proveu o alimento, Deus proveu a bebida, Deus proveu proteção, mas mesmo assim eles diziam: não tem comida, não tem água, essa comida é inútil. Aí Deus traz juízo sobre eles. Serpentes ferozes. E muitos morrem. Assim como Israel testou a Deus e ficou sob seu julgamento, os coríntios também precisavam tomar cuidado com a sua própria conduta. Nós também, irmãos, nós também precisamos tomar cuidado com nossa conduta. Precisamos aprender a valorizar mais aquilo que Deus nos dá. Reconhecer que, mesmo sendo nós pecadores, ainda assim o Senhor nos concede bênção sem medida. Precisamos deixar de olhar para a grama do vizinho, para a vida do vizinho, para o patrimônio do vizinho, e olhar para aquilo que Deus nos deu e saber que maior tesouro não é o que temos aqui e agora, mas aquele que está sendo acumulado nos céus. Porque é dele que desfrutaremos por toda a eternidade.
E entendam, irmãos, que quando Deus intervém com juízo, não é para impedir que seu povo desfrute de coisas boas aqui, mas é justamente para impedir que não sejamos desviados por tais coisas aqui. E Paulo continua, porque no versículo seguinte ele diz aos coríntios para não resmungarem, como fizeram os israelitas e foram destruídos pelo destruidor. O verbo grego aqui, resmungar, é uma palavra que aparece em toda a Septuaginta, sempre que os israelitas resmungavam contra Deus. E é bem provável que qualquer um que lesse o Antigo Testamento em grego teria captado imediatamente o que Paulo pretendia dizer aqui. Cada vez que os israelitas reclamavam, mesmo depois de Deus ter libertado eles do Egito e suprido todas as suas necessidades durante o êxodo, o julgamento de Deus caía sobre eles, vinha sobre a vida deles. Portanto, nós não devemos resmungar daquilo que Deus nos dá. Eu e você, nós deveríamos ter gratidão, irmãos. Gratidão pelo fôlego de vida. Gratidão porque o Senhor nos deu um teto, uma cama ou uma rede, porque o Senhor nos concede saúde, porque o Senhor nos deu uma esposa, um marido, porque o Senhor nos concede filhos, porque o Senhor provê comida para nos alimentarmos, água para bebermos, porque o Senhor nos alimenta espiritualmente, nos ensinando e revelando a sua verdade. E principalmente, porque o Senhor nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. O que mais nós poderíamos ter, irmãos? Paulo diz aos coríntios para ficarem satisfeitos com suas posições na vida. E ele faz isso destacando o evangelho de um Salvador crucificado, que concede tudo aquilo que eles tanto necessitam para serem libertos da culpa e do poder do pecado. O que mais eles necessitariam? O que mais necessitamos nós, irmãos? Por que corremos atrás de tantas coisas efêmeras? Por que achamos que a nossa felicidade está atrelada a esse mundo, a essas coisas? Quantos não querem que o culto na igreja seja mais divertido, seja mais relevante, que reflita a cultura ao nosso redor? Já parou para pensar que era exatamente assim que pensaram esses israelitas? Já parou para pensar que era exatamente assim que pensavam alguns dos coríntios? Será que é assim que você tem pensado? Que o mundo gira em torno de você? E que Deus é seu mordomo ou o gênio igual do Aladim para satisfazer os seus desejos? Quem somos nós, irmãos, para exigir do Senhor, que é santo, algo? Quem somos nós, irmãos, para reclamar de Cristo? Quem somos nós, irmãos, para resmungarmos do Espírito? Não somos como eles. Não venhamos a ser. Não façamos obras para juízo.
mas vivamos para receber as bênçãos da aliança e a glória de Deus. E façamos isso através de nosso mediador, que só há um, Jesus, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, tão importante, acerca de 3 pecados que comumente muitos de nós cometem, Senhor, e que trazem sobre nós a tua ira santa. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos alcancem para não perecermos como pereceram os israelitas, Senhor. E que o exemplo do que fizeram sirva, Senhor, de fato, como uma mostra daquilo que não devemos fazer, como uma mostra daquilo que não devemos viver, para que possamos assim viver para a tua glória, em obediência à tua palavra, nos contentando com a tua maravilhosa graça e com o teu amor. Em nome de Cristo. Amém.